Olá, eu sou Sandra Bittencourt. Bem-vindos ao podcast Arte, Cultura e Mente Zen. O papo é com Juliana Notari, inquieta e polêmica, crítica veemente do capitalismo patriarcal, artista pernambucana, ganha exposição no Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, Mamam, no Recife, Pernambuco, intitulada Spout Me, um amplo recorte de seus mais de 20 anos de trajetória artística. Com curadoria de Clarissa Diniz, a mostra ressalta a centralidade das feridas sociais, uma crítica ao capitalismo patriarcal. Juliana Notari, filha do designer João Roberto do Nascimento e neta do artista Luiz Notari, que foi inclusive assistente de Cândido Portinari, segue impactando o mundo afora, como aconteceu com uma de suas mais recentes intervenções, Diva, uma vulva de 33 metros de comprimento, instalada no alto de uma montanha em Água Preta, a cerca de 130 quilômetros do Recife, e que gerou até cancelamentos. Abre aspas, minha produção mantém minha sanidade, fecha aspas. Revela Juliana Notari. E é com ela que eu converso agora. Juliana Notari, grande prazer te ouvir. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, Sandra. É um prazer estar aqui conversando com você. E vamos lá, né, ter essa conversa sobre essa retrospectiva. Pois é, nova exposição no Museu de Arte Aloysio Magalhães, aqui no Recife, né? Uma retrospectiva prospectiva, segundo a Clarissa Diniz, a curadora, com trabalhos que remontam aí a quase 25 anos de produção, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse conceito que parte da série Spout Me, né? Que é uma série emblemática na tua carreira. Fala pra gente. Essa palavra spout, ela vem do alemão, né, que é spout, que quer dizer abrir uma fenda, uma fissura, rachadura. E esse trabalho é isso, né? Quando ela fala retrospectiva e prospectiva também é no sentido de que eu revisitei esse trabalho e eu trouxe ele para esse ano de uma forma diferente. Ampliei a série. Eu tenho a figura da ferida vulva, ela é bastante presente nos meus trabalhos, né? Me acompanha há mais de 20 anos. E é essa imagem que eu trago associada a paisagens, a monumentos, à historicidade, né? É um trabalho que dialoga com esse corpo urbano, né, com os traumas, né, sociais, coletivos. Tem lugares que trazem essa memória traumática, né, principalmente dessa questão relacionada às questões de gênero, né, pressão patriarcal, né, tem esse lado da mulheridade também nesse trabalho. E aí o público vai poder sair e levar esses postais, né, que são paisagens de vários lugares do mundo, né, desde lugares que têm uma memória afetiva também para mim, coletivamente, né. Vai ter 12 fotografias diferentes como cartão postal e o público vai poder sair com uma obra de arte. Isso é legal, né. Também eu gostei, porque a primeira vez era apenas fotografia, agora não, ela tem esse lado, né, de circular. O cartão postal, ele viaja, né? Ele circula. Isso, eu achei muito incrível essa ideia, porque a obra já é impactante. As pessoas saírem com a obra, é muito bom isso. Porque é uma coisa que só vendo, né? A gente tá falando aqui, mas eu fico imaginando o público que tá ouvindo, né? Você imagina assim, a Casa da Cultura, aquele prédio, né, que tem uma história, né, de encarceramento, né, de prisão, né, tem todo um peso histórico ali, de colonialidade também, né, que é um... Isso. E aí tá lá como se fosse uma ferida que ela tá mais realista, como se aquele prédio fosse um corpo, né? Como Exatamente. Se ele tivesse uma fenda ali, uma ferida tivesse ferido. É porque a obra, né, ela incita um aprofundamento reflexivo que abre um leque para se pensar, não é? São inúmeras isso, rachaduras, essa intenção, né? Centenas de rachaduras, é muito bacana. Obrigada. Agora, a exposição em si é dividida em 3 núcleos. Um é esse que a gente já comentou, o Spout Me, e tem um primeiro, um que antecede, que é Sorteio. É esse? Na verdade, esses núcleos não têm títulos, mas eles abordam temas, né? O primeiro núcleo, que é o térreo da exposição, ele traz os meus trabalhos que são
primeiros trabalhos, até na ordem cronológica, eles estão ali nos anos 2000, que tem essa relação com a escatologia, com o trabalho, o corpo, de uma forma, né, a morte, né, essa relação vida e morte, da sujeira e da limpeza. Tem toda essa relação dicotômica em trabalhos que você vai ver como sorteio, assinalações. Foi minha primeira exposição aqui que eu fiz em 2001 no Museu da Abolição, que eram umas bolas de cabelo, sabe, uma mesa de cabelo enorme. Então essa mesa, eu revisitei esse trabalho, eu fiz uma outra mesa, dessa vez eu fiz redonda. Foi muito interessante voltar a trabalhar com material que eu não trabalhava há mais de 20 anos. Você também agora incluiu pelos de animais, né? Justamente, da primeira vez não tinha pelos, e foi muito legal. Foi uma ideia da produtora, da Bárbara Collier, que está fazendo a produção da exposição, e eu achei ótimo, assim, sabe, porque traz essa questão híbrida, né, o ser humano, o animal, né, ficou bem interessante. E o terceiro eixo, que é o tratamento das feridas, não é isso? Que é onde entra a obra Diva. Sim. Aí depois desse primeiro, a gente falou do primeiro, agora teve um segundo, que é justamente onde entra Espaltme, né? Que é esse trabalho que lida com as paisagens, com a história, né? Com o monumento, né? Essa questão urbana também, com a arquitetura principalmente, né? E aí esse corpo coletivo maior, associado, né, aos traumas, questões coletivas, sociais. Esse núcleo, o terceiro, é o núcleo do corpo mais ligado à questão da cura, né? Mas também trazendo aí a ferida, né, a dor, e a questão de gênero também, que é onde está a Diva, né? Diva, doutora Diva, que é a performance que iniciou esse uso aí dessa imagem da fenda ferida na minha obra, que foi quando eu achei vários espéculos ginecológicos num lugar que vendia objetos usados, e a partir daqueles espéculos eu comecei a... Engraçado que nele tinha escrito doutora Diva, que era a antiga proprietária, né, a ginecologista, e aí eu comecei a marretar, né, onde eu fosse fazer a exposição. Eu fiz na França, eu fiz em São Paulo, como se aquela galeria, aquele museu fosse esse corpo, né, esse corpo ferido, porque tem uma crítica social também a essa questão do gênero patriarcal, né? Sim. E dos corpos, das opressões, né, enquanto mulher. E mostrar que esses lugares são lugares institucionais, né, saber que o museu tem cor, tem raça, tem gênero. Quando a gente vai ver quem é que está lá no museu sendo exposto, a maioria é homem, quem são os diretores, né, ocupando os postos mais importantes, são os homens brancos. Então, mostrando que esses lugares não são neutros, como se pretende, né, as paredes limpinhas, assépticas da galeria do museu, não. Tem um ambiente também muito preconceituoso, né, em questões de classe social e questões de raça também. Então, a gente, né, vê poucos negros locais, né, diretores de museu, ocupando posições de destaque. Então, é uma crítica, né, trazer à tona aquilo mesmo de ferir, mostrar o que é que está por trás desse processo todo. E temos também a obra Muamas, né, que foi feita na Amazônia, não foi isso, Juliana? A Muamas. A Muamas, na verdade, é Samaúma escrito de trás para frente, né? Que Samaúma é aquela árvore. Sim, sagrada, não é? Considerada, sagrada, né? Pelos povos da floresta, eles consideram a mãe sagrada da floresta, né? Ela é um axis mundi, né? Ela liga o céu e a terra, ela tem raízes profundíssimas, ela atinge, assim, umas camadas de água cristalina, tanto é que alguns xamãs usam para fazer tratamento renal. É cercada de mistério, né, medicinais e de lendas, assim, é impressionante, né, espirituais. É uma força, você chega perto de uma Samaúma, você sente. E aí eu faço esse trabalho na raiz da Samaúma, que ela tem as sapopemas, que são as raízes altas, sabe? E eu cravo ali, na verdade, para a árvore é como se eu estivesse fazendo uma cosquinha, né? Sim. Eu abro a ferida fenda, né, a ferida vulva lá, e deposito banho com meu sangue, né, que eu coloquei ao longo de 9 meses, e enfio lá objetos, deixo lá com espéculo. E depois que eu fiz esse ritual, isso tudo está tudo filmado nesse, né, que está na exposição, essa video performance. Sim. Se chama Muamas,
foi filmada no Pará, né? Que eu tenho uma fase da minha trajetória no em Belém, trabalho né? realizado em Belém. Eu adorei, assim, tem trabalhos muito fortes lá que eu produzi, todos em vídeo performance. E aí eu deixei lá aquela ferida aberta com espéculo nessa mão, mas depois de 3 dias eu fui lá fechar. Eu coloco uma joia que recebi, é um escapulário que vinha, né, passando de umas 3 gerações das mulheres da minha família. Deixo lá, depois eu fecho a ferida com argila, uma pomada cicatrizante, e deixo lá aquela entidade uma simbologia, uma simbologia muito forte, fortíssima. É uma conexão. Eu senti uma energia, assim, foi um ritual, literalmente. Um ritual, assim. Agora, o que você sabe mais sobre essa árvore, que eu achei tão interessante? Ela é interessantíssima. Aí tem a questão de você pegar a casca delas, elas fazem faz as mulheres engravidarem, né? Tá com problema do útero também. Ela é uma mãe, uma curandeira, né? Uma curandeira. E uma coisa muito interessante, que quando os povos da floresta se perdiam, assim, eles pegavam qualquer madeira, qualquer objeto, né? Algum pedaço que encontrasse pelo caminho, para se comunicar, eles batiam na sapema. Como é uma raiz, ela emana um som, sabe, alto, e aí as pessoas conseguem localizar. Olha, que incrível. E nessas minhas pesquisas de locação para achar a Samaúma na floresta, né, que eu queria um lugar deserto, então eu fui para uma ilha próxima de Belém, que é a Ilha do Cumbu. O Júnior, que é meu amigo, está fazendo assistência para mim, ele falou: Juliana, sabe por que tá todo mundo aqui? Tinha vários barquinhos parados com celular. Aí eu fui dizer: por que tá todo mundo aqui parado, Júnior? E eu tava no Rio, né, a rua que a gente chama é o Igarapé. Aí ele fez: é porque aqui é o único lugar que o celular pega, perto da Samaúma. Eu: como assim, Júnior? Ele: sério? Aí eu só acreditei mesmo quando eu fui lá, do lado da Samaúma, e vi que só lá pegava meu celular, realmente. Nossa, que incrível. Eu fiz, nossa, se ela se comunicava, né, desde as antiguidades, dos tempos remotos. Nossa, que coisa incrível. Ela continua, né? Porque o sinal na ilha não pega, assim, é bem ruim. Mas perto da Samaúma pega. Uma antena, né? É uma com antena certeza. astral. É uma plataforma energética incrível. Como ela é alta, que assim, nossa, ela continua. Quantos anos ela deve ter, Juliana? Quantos anos? Olha, aquela ali deve ter, acho que uns 300, viu? Nossa. Ela tem, pelo caule eu perguntei, é velhinha. Quer dizer, velhinha dentro da nossa concepção, né? Dentro da nossa concepção, né? Tem história, né? Tem processo. Ela tem 500 anos, é impressionante. Muita sabedoria. O Brasil foi descoberto, né? Ela viu muito genocídio, viu muita violência, assim, tem muita história para contar. Com certeza. Mas, Juliana, você sempre esteve envolvida, né, com as questões ligadas a sexismo na sociedade patriarcal, falocêntrica, né? O que mudou nesses mais de 20 anos? Daria para traçar? Na verdade, eu sou de 75, né? Eu venho de uma geração ali que pegou um feminismo, a parte do feminismo que estava sendo mais colocado como são as feministas de perna cabeluda, ou seja, a mídia trouxe uma imagem negativa do feminismo associada a essas questões, apesar de eu ter mães, tudo, mas era uma geração ainda que o feminismo ficou ali num momento difícil, né? Nos anos 80 ali. E aí vem essa quarta onda, que é essas jovens, e que pega também posso chamar de revolução tecnológica, né? É uma mudança muito grande de paradigma, né, na questão do tempo e espaço, e que é outra forma de abordar essas questões feministas, né? E tem uma força enorme, né? O corpo colocado de uma forma na rua, uma consciência que se espraia, né? Que se espalha, porque a rede é isso. Então, isso é muito importante. Eu acho que nesse lado da comunicação, vejo muitas jovens com muita consciência mais, sabe? De gênero, mais do que minha geração. Por outro lado, a gente continua aí, porque na verdade o patriarcado tem 5 milênios, né? Então uma coisa vai demorar para se tornar ainda equânime de alguma forma. Mas a gente a gente não votava, né, gente? A gente, né, a gente não tinha direito à propriedade, então a gente tem conquistas no mercado de trabalho. Agora a gente também continua com o Estado mandando no nosso corpo, né, a questão do aborto. A gente dá passos e volta também, sabe? A questão da violência
violência, do feminicídio é muito alto. Pelo contrário, recrudesceu, né? A partir do momento que as mulheres também começam a ganhar espaço, a violência também aumenta, né? Que é uma oposição a isso, né? Um movimento contrário de retaliação a essa ocupação dos espaços. Então, na balança, nós temos ganho, né? Mas temos ainda muito pouca representatividade. O Brasil é o país da América Latina que tem menos representatividade das mulheres na política, que é ali em torno de 17%, enquanto a Argentina, México já estão em 50%. Sim, sim. Então, 40%, 50%. Então, assim, a gente tem muito ainda o que conquistar e vai precisar de chão ainda, né? É isso. 5 milênios, a coisa né, vem no DNA. Então, a gente sempre um processo de autodesconstrução, né? Porque o patriarcado não está só nos homens, não está na gente também, nas mulheres, nos filhos. Então, é uma consciência que a gente precisa estar a todo momento tendo para poder desnaturalizar atos que a gente achava natural, mas que não é natural, né? Que é machismo, sexismo, né? Só no objetivo de subalternizar mesmo as mulheres. Agora, Juliana, você tem ideia de quando você começou a sentir essas fendas em seu interior? Quando isso começou a te incomodar? Eu acho que, assim, eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito, assim, em casa, né, vocês são 4, 2 meninos, 2 meninas, então sempre quando tinha aqueles papéis de gênero, né, tipo a divisão sexual do trabalho, a menina faz isso, o menino faz aquilo, eu sempre reclamei, eu sempre tive esse desejo de exigir, de colocar as coisas nos devidos lugares, no sentido de que não, é todo mundo igual aqui, vamos fazer tudo. E ó, também que eu também tenho uns pais, né, que querendo ou não vieram de uma geração hippie, né, aquela coisa toda, eles já tinham essa mentalidade, mas que na verdade você vai ver qualquer família brasileira, né, no mundo todo também é patriarcal, né? O machismo está lá por mais liberais, tudo que seja, você vê lá o machismo presente no cotidiano, naquelas pequenas coisas, e essas pequenas coisas que já me incomodavam muito cedo. Sim. Essas divisões, sabe, da mulher ter que servir, aí você vai para uma casa de praia, vai todos os amigos, né? Sim. Aí os homens, né, os jovens vão todos lá, alugam uma casa, por exemplo, e aí vai todo mundo, não, as mulheres vão cozinhar e os homens vão ficar lá conversando. Eu sempre achei isso absurdo, né? Não entrava na minha cabeça, assim. Era uma coisa que, então, muito cedo eu percebia isso. Agora, a arte é feita para subverter, Juliana? Para derrubar valores? Para derrubar, aí, enquanto artista, toda essa pulsão, todo esse desejo, essa percepção, querendo ou não, ela vai se reverberar no meu trabalho, né? Sim. É aí que vem esses trabalhos que tem essa questão do gênero, né, mais acentuada. Então, naturalmente, isso sai por algum viés, né? E como no caso eu sou artista, eu poderia ser uma advogada, poderia ser uma médica, isso também poderia estar, né, vindo de alguma forma, mas no meu caso ele vem através da arte, né? Então, querendo ou não, isso também parte da questão da pessoa, né? Coisas que, né, eu sinto primeiro no meu corpo. Eu tenho uma relação com a arte que é muito da experiência, sabe? Às vezes eu estou fazendo uma performance, me interessa muito mais a experiência da performance, mesmo que se o câmera acabar a bateria, seja lá o que for, de perde, mas é que ninguém para meu ritual. Então eu dou essa importância, para mim é fundamental, isso é que mantém o trabalho, né, a essência do trabalho potente. Parte de mim também é essa postura de se colocar na vida dessa forma, né? De uma maneira feminista mesmo, né? Sim, sim. A palavra é essa. Você atualmente mora em Olinda, porque você já morou no Rio, não é? Já morou em Belém? Já morei no Rio, em Belém, porque eu fiz mestrado e doutorado no Rio, estava atualmente no Rio, esse ano passei mais da metade do ano no Rio, e depois eu vim para cá, para Recife, para fazer esse trabalho também. Então eu faço temporadas, né? Em Belém, juntando o tempo que eu passei em Belém, dá mais de 2 anos, porque eu gostei muito de Belém, eu tinha uma potência ali incrível, então, né, comecei a desenvolver trabalhos lá e passei um tempo, né, porque eu também não tenho filho, por enquanto eu não tenho um emprego fixo, né, às vezes eu estou dando aula e quando eu estou dando aula não dá para também estar viajando, assim, e aí eu posso gozar dessa possibilidade de ser meio nômade.
A tua agenda, você pretende levar essa retrospectiva para outros lugares? Como é que tá? A gente pretende levar para outros lugares, sim. Inclusive é algo que a gente, né, já está formatando, a gente vai submeter aí para ver para onde, porque está belíssima a exposição. Clarissa também é uma curadora e para mim é muito importante ter Clarissa, né? Porque Clarissa é a curadora que mais conhece meu trabalho. Então sim. Ela tem assim, conhece mais que eu mesmo, assim, sim. Sabe? Então quando eu comecei a ler os textos dela, sabe, que ela vai, as obras comentadas, nossa, me deu uma consciência aquilo. Eu fiz, nossa, é um privilégio eu poder ter esse material e poder se analisar dessa forma, porque muitas vezes só fazem isso, né, essa coisa de retrospectiva quando tá mais velho, quando morreu, né? Não, legal é fazer em vida mesmo. Eu tava relutante quanto a isso de retrospectiva. Eu falei, não, retrospectiva 25 anos não é muito, não, mas também não é pouco, né? Uhum. Eu fiz, não, tem que fazer esse exercício, Clarice, tem que fazer esse exercício em vida e assumir que que é revisitar as obras, tudo isso é muito importante na trajetória. Então, a tua obra, ela tem um link muito forte com a atualidade, ela segue, é uma obra que segue, que acompanha. Uhum. Né? O nosso caminhar, ela acompanha, então não há problema algum, eu concordo. Juliana, e se não fosse a arte? Aff, Maria, não sei o que é que seria. Porque, assim, eu cheguei até a fazer sociologia no vestibular. Eu ficava meio, né, nessa área de humanas. Porque, na verdade, eu sempre soube que era artista. Pequenininha já sabia. Também tinha um avô que era pintor. Meu pai, querendo ou não, é designer, é arquiteto de formação, mas se tornou design, depois estava ligado à gestão de cultura e tudo mais. Uhum. Então, eu sempre tive um ambiente muito cultural, né? E tá na casa do meu avô, ele dava aula, ele pintava, ele chegou a ser assistente de cortinária, ele era um professor, né? Uhum. Então, eu já sabia, eu era sempre aquela criança que na escola desenhava, né? Que já era visível ali. Eu só tinha medo, meu Deus, como é que eu vou viver de arte? Eu tinha medo de morrer de fome. Meu Deus, como é que eu vou viver de arte? Meu medo era isso. Uhum. E aí, depois que eu fui entendendo que aí você, né, tem as possibilidades, você dá aula, você tem mercado de arte, você tem toda uma cadeia produtiva da arte de produtora, eu também sou produtora, então a gente, né, vai vendo que está tudo ligado, você faz várias atividades dentro de uma mesma área, que aquilo alimenta uma a outra, então... E eu fiquei mais tranquila, eu decidi mesmo já fazer o curso de artes, né, na Federal, vestibular para isso, depois de 10 anos eu volto para fazer o mestrado, eu fiz o doutorado e possivelmente vou fazer um pós-doc agora. Eu gosto também de estudar, sabe, gosto de ensinar, então isso é algo que paralelamente também ajuda, né, porque só viver do mercado não dá, né, para alguns dá, mas não é fácil, você tem que fazer muitas concessões e minhas concessões têm um limite. Isso que eu queria te perguntar acerca do mercado de arte atual. O mercado tem privilegiado muito pintura, então trabalhos, né, mais experimentais nesse momento está em baixa. Então o mercado é como qualquer mercado, que ele tem tendências, né? E se o artista ele for só, né, produzir para o mercado, assim, ele pode ficar rico, realmente, mas não sei se ele vai ser feliz. Eu não consigo ter esse direcionamento, sabe, me domesticar a esse ponto. A minha produção é muito visceral, ela nasce de uma necessidade que, na verdade, é um pé ali que mantém minha sanidade, sabe? Sim. Então, eu tenho que ter muito cuidado até que ponto eu cedo, sabe? Então, meu limite é muito pouco nesse sentido, porque é muito importante para mim o meu trabalho, é uma base, me sustenta, né, emocionalmente, psicicamente, sim, tudo, né, como me complementa como ser humano. Então, fazer disso apenas, né, só a subsistência, que é necessário, não estou dizendo que não é, claro que tem que ser, mas eu prefiro fazer de outra forma, sabe, dando aula, trabalhando com outras produções concomitante e vender menos, no sentido, são escolhas, né? Já tem outros artistas que, né, que têm a sorte de ter uma linguagem que vende, e isso não quer dizer nada se o trabalho é bom ou ruim, não. Coincidiu ali ser pintura, né? Tem um ativo do mercado da arte que
tem mais valor, mas eu pinto pouco, praticamente não pinto. Então, assim, tem, né, é uma produção mais difícil de escoar mercadologicamente. Mas também eu tenho muitos projetos aprovados em editais, porque também é uma produção mais experimental, mais institucional, né? Então, isso também, por outro lado, facilita a entrada institucional em alguns lugares. E é isso, cada um vai, né, encontrando seus nichos, onde melhor se adapta. Juliana, você quer então convidar para a tua exposição, que vai ficar até... Fica até o dia 1 de dezembro. Então, quem estiver fora do estado também pode apreciar, que tem tempo. Pode. Você quer convidar todo mundo? Quero. Então, gente, eu gostaria de convidar o público que está nos escutando aqui para vir, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, dessa trajetória, né, que está aí podendo ser vista com uma curadoria de Clarissa Diniz, que é uma curadora maravilhosa aqui no museu, né, no Museu de Arte Moderna Luiz de Magalhães, que fica na Rua da Aurora, aqui no Recife. E a exposição está ocupando 2 andares do museu, fica até o dia 1 de dezembro. Eu também estou me conhecendo nessa exposição. Isso é que é bom, né, Juliana? Isso é que é bom, você muito bom. Se surpreender com o próprio trabalho. Juliana Notari, obrigadíssima pelo papo, adorei, parabéns por toda a tua obra, uma obra impactante, uma obra corajosa, estética. Muito sucesso para você e a gente se vê. Obrigada, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Foi um maior prazer estar aqui. Obrigada também a quem nos escutou aqui, né? E apareçam. Vou ficando por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades do podcast Arte, Cultura e Mente Zen. Obrigado a todos, grande abraço e até a próxima.